Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2024. O número do verbete é de 6.887. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 8 máximos. O tema de hoje é Tenepsista Projetor, da especialidade Tenepsologia. E quem escreveu o verbete é a já veterana, verbetógrafa veterana, Lucimara Ribas Frederico. A Lucimara é graduada em Engenharia Ambiental, brasileira, natural de Foz do Iguaçu, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2009, docente em Conscienciologia desde 2015, tenepsista desde 2017, autora do livro Tridotação Consciencial, Teática Inversiva, de 2023, e coautora do livro Antologia Valdo Vieira, Exemplo de Vida, de 2023 também. Então vamos contextualizar aqui e depois começamos a conversar. O tenepsista projetor é o praticante da tarefa energética pessoal, homem ou mulher, com predisposição projetiva, utilizada com foco interassistencial, atuando ombro a ombro com o amparador extrafísico de função da TENEPS. Na pensenologia, o holopensene pessoal da tenepsologia, o holopensene pessoal da projeciologia, o holopensene pessoal da recinofilia, o holopensene pessoal da parafenomenologia e o holopensene pessoal da interassistencialidade. Na fatologia, o entendimento e compreensão das vivências projetivas assistenciais, os registros projetivos no diário da TENEPS, a auto-organização visando a projetabilidade lúcida, a análise parapsíquica dos acontecimentos, o hábito de anotar as projeções ampliando a compreensão da multidimensionalidade, a leitura de livros especializados sobre a TENEPS e projeção auxiliando na qualificação pessoal. Na parafatologia, a implantação de rotina útil de mobilização básica de energias conscienciais, a lucidez no extrafísico auxiliando a assistência, a expansão do energossoma, a utilização da projeção enquanto ferramenta de assistência tenepsística, o extrapolacionismo parapsíquico, o desenvolvimento projetivo enquanto pré-requisito para a instalação da UFIEXIS. São só algumas linhas, então nós temos aqui na pensenologia 6 linhas, fatologia 11 linhas e na parafatologia 13 linhas. Na divisão detalhismo, contamos com 23 logias, que também é o máximo do verbete. Na divisão acabativa, nós vamos destacar aprendizado projetivo, evolução tenepsista, interassistenciologia, psicosfera projetiva e sinergismo TENEPS projetabilidade lúcida. Na frase enfática, o desenvolvimento projetivo do tenepsista é construído diariamente através da tecnicidade, favorecendo a interassistencialidade extrafísica conjuntamente ao amparador de função. Na questionologia, você utiliza técnicas projetivas para a qualificação interassistencial tenepsística? Utiliza a projetabilidade lúcida para a realização de interassistência durante as sessões de TENEPS? E na bibliografia específica são 6 fontes pesquisadas. Vamos então à mega análise, hoje realizada pela professora Márcia Ram. Tenepsologia, projeciologia, recinofilia, lucidopensene, disponibilidade, vontade, rotina, assistência, OFIEX, autopercepciologia, aprendizagem, tenepsofilia, evolucioteca, experiência, extrafísico, autoconsciência, equipe, para-realidade, amparador e qualificação. Muito bem, Lucimara. Então, você já conhece, né, o procedimento? Primeira pergunta a gente conhece, né, mas para você esclarecer para o público, o seu interesse pela temática, a escrita do verbete, né? Enfim, contextualiza para nós aí a questão dessa temática.
Sim, vou contextualizar, né, o motivo de ter escolhido esse tema, mas sempre eu gosto de iniciar agradecendo a equipe de revisores da Enciclosapiens, né, porque a gente tem um suporte muito grande, assim, eu sempre faço uma analogia como se os revisores fossem nossos amparadores intrafísicos, né, então, com a ajuda dos revisores, a gente consegue qualificar e melhorar cada vez mais os nossos verbetes para trazer aqui as ideias da melhor forma possível, né? Então, esse verbete de hoje ele é resultado de alguns anos de pesquisa em relação à questão da TENEPS e a projeciologia. Então, a minha senha, quando eu cheguei na consologia, foi a projeciologia. Então, quando eu cheguei, eu comecei a pesquisar sobre essa questão da saída fora do corpo, e uma das coisas que eu conversei com uma voluntária do IPC foi em relação a como ajudar outras consciências através da projetabilidade lúcida. Então, foi uma das coisas que me chamou a atenção na consologia, foi uma das primeiras coisas. E a segunda questão foi a questão da TENEPS. Então, meu primeiro voluntariado foi aqui no CAEC, enquanto monitora do Fórum da TENEPS. Então, eu ajudava na equipe de eventos, tudo mais, e lá a primeira participação foi em dezembro de 2009, no Fórum da TENEPS, se eu não me engano, no 5º Fórum da TENEPS. E para você ter ideia, hoje nós estamos comemorando o 20º Fórum da TENEPS. E vários anos seguidos eu participei do Fórum da TENEPS, tudo mais. Então, a projeciologia e a tenepsologia são dois dos temas que eu pesquiso atualmente, né? A terceira é a inversão existencial, mas hoje a gente vai focar bastante nessa questão da tenepsologia e projeciologia, que são os dois temas que eu venho estudando. E aí o que acontece? Para surgir esse tema, né? Há uns 3 anos atrás, eu escrevi um artigo para o Fórum da TENEPS que chamava Aprendizado Projetivo Tenepsístico. Então, teve um artigo que eu escrevi sobre 2 experiências projetivas marcantes na TENEPS, que é relacionada à assistência. E aí eu produzi um artigo para aquele fórum da TENEPS. E aí teve um ano seguinte, eu escrevi um verbete, também com o mesmo título, chamado Aprendizado Projetivo Tenepsístico, porque eu tenho essa facilidade em realizar projeções, não só na TENEPS, né, mas fora do horário da TENEPS. Então, eu tenho essa habilidade de sair fora do corpo com facilidade. E aí o que acontece? Eu faço os meus registros, né, de todas as projeções que eu tenho, e aí eu fiz um levantamento de todas as projeções que eu tive. Eu elenquei 50 projeções durante a TENEPS, fora as outras projeções que eu tive assistenciais fora da TENEPS. Mas durante a TENEPS, né, eu tive 50 projeções assistenciais. E aí eu percebi assim, então eu acho que seria legal caracterizar, né, o projetor que é tenepsista, né? Então, às vezes a pessoa ela tem essa habilidade, essa desenvoltura projetiva, e ela pode utilizar junto com o amparo de função saída fora do corpo, e aí ela conseguir fazer uma assistência. Então, eu tenho essa questão de pesquisa, já faz um tempo que eu venho pesquisando. A TENEPS eu pesquiso desde 2009, né, a TENEPS e a projeção. Só que aí, com o tempo, eu fui assim, qualificando, né, a pesquisa. Então, o tema surgiu por conta dessa questão. 2 coisas que eu já venho estudando. Sim, muito bom. Vem se dedicando já a longa data, né? Muito bom. Exatamente. Vamos lá, então? Pode perguntar. Boa tarde a todos. Parabéns, professor Lucimário, por mais esse verbete. Obrigada. E grata aí por compartilhar suas experiências, né, suas vivências conosco. Dentro do que você já falou, vamos lá no Crescendologia, na página 2. Os 2 crescendo, mas eu queria perguntar mesmo sobre o último, o crescendo. TENEPS, interassistência, projetabilidade lúcida. E fazendo o link com o trinômio. TENEPS, projeção e aprendizagem. Sim. Está lá na página 2. 2, né? Sim. Acabei de localizar aqui. Então, o primeiro, crescendo da qualificação interassistencial, né? Aqui, por que eu trouxe esse crescendo em especial, né? Porque a pessoa, às vezes, ela inicia a TENEPS,
e ela ainda não está 100% qualificada. Isso é normal, porque todos nós somos consciências em evolução. Só que a partir do momento que a pessoa ela começa a desenvolver a TENEPS diariamente, todos os dias, ela vai se desenvolvendo e vai tendo esse crescendo, caso ela foque mesmo na qualificação da TENEPS dela. Então, vai tendo resultados positivos em relação ao que ela vem investindo em questão até intraconsciencial falando. E aí, relacionando com o tema dessa questão da projetabilidade lúcida, eu acho que tem muito relação que, às vezes, a pessoa ela inicia a TENEPS e ela não tem tão desenvolvida a projetabilidade. Então, com o passar dos anos, às vezes, ela vai tendo, por exemplo, eu até coloco lá na exemplologia, né, que é o projetor tenepsista iniciante e o avançado. Às vezes, o iniciante ele ainda vai ser patrocinado pelo amparador de função. Então, às vezes, lá no início, às vezes ela vai ter alguma vivência projetiva, mas às vezes ainda é patrocinada pelo amparador de função, que vai estar auxiliando a saída fora do corpo, porque às vezes vai ter algum tipo de assistência na TENEPS que a pessoa ela vai precisar de uma determinada tipo de assistência para fazer. Então, por exemplo, eu tive uma vivência projetiva que marcou muito, que o amparador, eu saí fora do corpo, né, daí o amparador me mostrou como que era a interassistência no extrafísico. E aí ele falava assim, no extrafísico, às vezes vai ter consciências que vão chegar para você assistir na TENEPS, que vão precisar de um padrão energético que você vai fazer projetado. E, às vezes, vai ter consciências que vai chegar na sua TENEPS que vai precisar de um determinado tipo de energia, às vezes mais pela exteriorização pelo palmochakra. E aquilo marcou bastante, por quê? Porque, às vezes, vai chegar consciências para você assistir que você vai ter que desempenhar determinada função. Às vezes, você vai precisar sair do corpo, às vezes, você só pela emanar as energias, aquilo já vai ser suficiente. Ou depende, né? Então, cada caso vai ter as sutilezas da assistência ser realizada aquela consciência, aquela consciex ou consim, né, que chega projetada às vezes, para ser assistida, né? Então, tem muito essa questão. E aí, às vezes, no decorrer do tempo, o tenepsista ele precisará se desenvolver. Porque se ele não se desenvolver, por exemplo, se eu faço TENEPS, 5 anos fazendo TENEPS, e não teve nenhum resultado em relação à aplicação e ela está estagnada, tem algo que está incoerente, tem algo que não está acontecendo. Então, a TENEPS, ela é um crescendo mesmo. Então, vai passando os anos, você vai ficando mais experiente e vai adquirindo novas habilidades. E aí, por isso que eu coloquei esse crescendo, tá? O segundo crescendo, que é TENEPS, interassistência, projetabilidade lúcida, é bem o foco do verbete, né? Então, você utilizar-se da TENEPS e aí, com o passar do tempo, você fazer essa assistência. Tem um pouco que eu estava comentando, né? Fazer assistência através da projetabilidade lúcida e atacadista. E aí, com o passar dos anos, né? Então, o professor Valdo Vieira comentava, a partir de 20 anos para cima, às vezes a pessoa consegue avançar com a TENEPS dela, ser TENEPS 24 horas, atender em paraambulatórios, né? Então, por exemplo, para atender em paraambulatórios, você precisa estar minimamente desenvolvida a projetabilidade lúcida. E para atender na OFIEX, a pessoa precisa ser projetora lúcida. E aí há um crescendo, né, de você começar a sua TENEPS e com o passar do tempo a pessoa ela ir escalando novos patamares enquanto tenepsista e às vezes, por exemplo, ela, sei lá, daqui 10 anos ela começar a atender em paraambulatório, fazer resgate na baratrosfera, entre outras questões. Então aí com o passar do tempo ela vai utilizar-se dessa ferramenta que é a projetabilidade lúcida para que ela consiga aumentar o nível ali interassistencial falando, né? Então, às vezes a pessoa ela começa, tem até uma questão que a gente estuda bastante, que às vezes a gente começa, quando tenepsista iniciante, às vezes começa a limpar as coisas mais do ego karma, né? Depois começa mais para a questão grupocármicas e, por último, policármica, né? Então,
a partir do momento que você inicia ali a TENEPS, ela vai tendo umas alterações, né? Até questão de público interassistencial. E a TENEPS te permite você ir além, né? Além do círculo pessoal ali, do dia a dia, você consegue ir em outros locais, consegue ir para ambulatórios e quem sabe, construir lá o OFIEX. Mas, enfim, é mais nessa linha que eu estou trazendo esse Crescendo. Ok. Posso fazer mais uma? Na argumentologia, lá na página 4, você pôs o item lá, expertise. Você pode falar um pouquinho, embora esteja bem explícito? Sim, a gente pode... Para quem está começando, né, se pegando agora, acessando a Conscienciologia, vai ser muito bom. Sim, é bom comentar, então. Então, eu vou ler aqui, expertise é a seguinte questão. Conforme o tenepsista vivencia experiências projetivas assistenciais, mais adquire capacidade para utilizar essa habilidade nas sessões da TENEPS, e tem total relação com isso que a gente estava comentando. Só que se você pegar aqui na página 3 e a página 4, esses parágrafos, eu quis fazer como se fosse um texto mesmo encadeado, né? Eu quis encadear as ideias até chegar, pode ver que eu finalizo com o OFIEX, né? Então, eu tento fazer um encadeamento de raciocínio aqui, então depois o pessoal de casa, né, pode... Quer falar de todos eles? Posso comentar, daí verdade. dá esse encadeamento que você está falando, né, para não ficar... Sim. Uhum. Então, eu vou comentar, Marilux, que eu tentei trazer esse encadeamento lógico, tá, para o leitor de casa entender, assim. E sincronicidade que eu ia perguntar todos, eu falei, mas eu vou exagerar. Valeu. Então, perfeito, Marilux, eu vou comentar eles, então eu vou ler rapidamente aqui. Então, por exemplo, eu começo com tecnicidade. Então, a utilização diária de técnicas projetivas fora das sessões tenepsísticas favorece o tenepsista na qualificação da desenvoltura energossomática, otimizadora das projeções lúcidas e da doação de energias ao assistido. Por que eu quis começar com isso? Porque, às vezes, a pessoa ela não é projetora ainda, mas para que ela galgue ali novos patamares evolutivos, não só na evolução dela, mas na TENEPS também, ela precisa desenvolver tecnicidade. E aí, como a gente está estudando a ciência consologia, a gente tem que buscar ser científico, né? Então, a autocientificidade, né? A autoexperimentação. Então, tem até o princípio da descrença, não acredite em nada, tem as suas experiências pessoais. Eu quis trazer essa como primeira, porque a pessoa, às vezes, ela inicia e não é uma projetora ainda com várias habilidades. Então, eu comecei com essa questão, né? E também eu quis reforçar que é fora das sessões tenepsísticas. Por quê? Porque a sessão da TENEPS, no manual da TENEPS, ela é indicada que a pessoa esteja atenta e acordada, que ela exteriorize suas melhores energias durante 50 minutos. Só que, às vezes, em algum momento, o amparador faz com que a pessoa entre ali no estado da projeção, porque ela acaba diminuindo ali a parte sensorial, né, a parte de alerta, e daí ela, por exemplo, ela sai fora do corpo com essa ajuda. Então, às vezes, vai ter alguma assistência que o amparador vai auxiliar a saída fora do corpo. Mas no início da TENEPS é indicado que a pessoa faça, né, a exteriorização, um ambiente escuro durante 50 minutos, exteriorizando suas melhores energias sem dormir na TENEPS. Então, a gente não... Aqui é totalmente contrário, a gente não está falando de dormeps, né, dormeps que a gente comenta, a gente está falando que, às vezes, em alguns momentos, em algumas questões, vai ser necessário o tenepsista realizar projeções junto com o amparador. E também... fora das sessões da TENEPS, o tenepsista se projetar. Então, aqui, quando eu trago esse verbete, eu não estou dizendo para o tenepsista se projetar só na TENEPS, mas o tenepsista, ele é tenepsista 24 horas, digamos assim. Tipo, quando você iniciou a TENEPS, você é um tenepsista. Por mais que você tenha lá os 50 minutos, mas durante o dia você vai continuar sendo tenepsista. Você não pode falar assim, eu sou tenepsista só nos 50 minutos. Então, às vezes... durante a noite, que é fora do horário da TENEPS, a pessoa vai desenvolver essa projetabilidade lúcida e, às vezes, vai ter uma continuação daquilo da TENEPS. Então, por exemplo, digamos assim,
que eu faço TENEPS 10 horas da noite, né? E aí eu fiz a minha sessão de TENEPS e eu tive sei lá, algum insight com alguma assistência, alguma questão assim. Aí a pessoa se prepara para dormir e às vezes tem uma continuação daquela assistência que estava fazendo durante a TENEPS. Isso pode acontecer. Então, por isso que eu trago aqui essa questão, que é também assim, a pessoa desenvolver essa habilidade fora, porque a TENEPS não é para você desenvolver essa habilidade projetiva, porque você não vai, durante a TENEPS, ficar lá fazendo técnica projetiva, porque não é isso. A TENEPS é 50 minutos de esterilização de energia. Então, tem essa questão, né, por isso que eu coloco aqui fora da sessão tenepsística. Aí o EV, que é o estado vibracional, eu coloco que é uma ferramenta otimizadora, é a utilização da técnica do estado vibracional, auxiliando o tenepsista na qualificação energética, no desbloqueio dos chakras, preferencialmente sendo empregada antes de começar a sessão da TENEPS. Bom, aí comentando essa questão, também tem relação com a anterior, dessa questão da tecnicidade, então você utilizar uma técnica, né? Então, por exemplo, eu gosto de utilizar a mobilização básica das energias, que é o MBE. Então, o que eu faço? Eu trabalho com as energias, né, até chegar ao estado vibracional, depois eu exteriorizo e absorvo as energias, e isso ajuda bastante. Também tem o EV. E aí o EV, até o professor Valdo Vieira comenta, e a gente estuda bastante, ele é como se fosse uma chave para você desenvolver o parapsiquismo, porque através do estado vibracional vai desenvolver outras habilidades parapsíquicas, né? Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um estado vibracional, vai ajudar a limpar os chakras, às vezes você vai sentir que tem algum chakra que está bloqueado, aí você consegue dar uma desbloqueada, uma limpeza. Outra coisa que eu percebi quando faço estado vibracional, eu entro em balonamento, então também tem uma descoincidência dos veículos de manifestação através do estado vibracional. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui aplicar uma técnica projetiva, eu fiz o CIP, em 2009. Lá no CIP, a gente tem o exercício de fazer em casa algumas técnicas, e aí eu tinha pego o estado vibracional. E eu estava acabando de conhecer a Consologia, e aí comecei a fazer essa movimentação, e aí eu lembro que eu tive assim, tipo uma trepidação, assim, e de repente eu saí fora do corpo. E tive a vivência projetiva através do estado vibracional. Então, eu tive essa descoincidência. Então, a gente comenta que o estado vibracional é como se fosse uma chave de desenvolvimento de outras habilidades parapsíquicas, né? Uma delas também é a projetabilidade lúcida. Na terceira questão, eu trago a questão do amparador. Então, por exemplo, fator relevante em especial ao tenepsista jejunos é a atuação do amparador extrafísico de função, às vezes patrocinando projeções assistenciais durante as sessões da TENEPS, ampliando as possibilidades de assistências às consciências enfermas. Então, às vezes, aí a pessoa ainda ela não está tão desenvolvida na questão da projetabilidade, mas às vezes o amparador auxilia. Às vezes vai ter algum momento que vai requerer que a pessoa saia do corpo, e aí o amparador pode estar auxiliando, né? O jejunos, que é o quarto parágrafo, eu coloco assim: a prática da TENEPS, em especial os tenepsistas iniciantes, exige força de vontade, disposição e estar lúcido durante a exteriorização de energia. Porém, há situações nas quais os amparadores extrafísicos aproveitam o campo formado para desencadear projeções assistenciais, que tem um pouco relação com o anterior. Então, é como se formasse, às vezes, um campo bioenergético ali, e aí, com esse auxílio, né, a pessoa está exteriorizando a energia, e aí, às vezes, esse bolsão de energia, a pessoa consegue sair fora do corpo com o auxílio ali do amparador de função para fazer uma assistência diferenciada, né? E aí, como eu comentei, às vezes vai ter assistido que você vai requerer uma energia mais sutil extrafísica, e aí saindo fora do corpo, você consegue fazer a assistência mais pontual ali para aquela questão. Aí tem essa parte que você perguntou, que é a expertise, né? Então, conforme o tenepsista vivencia experiências projetivas assistenciais, mas a pessoa vai adquirindo, né, essa capacidade para utilizar essa habilidade nas sessões da TENEPS e até fora da TENEPS, né? Então, com o passar do tempo, com os anos que vão correndo ali, a pessoa vai se tornando uma pessoa experiente ali nessa assistência diferenciada.
E aí eu trago para o ambulatório, né, que é a utilização da projetabilidade lúcida pelo tenepsista para a realização de assistências avançadas, não raro para hospitais, né, então às vezes vai em locais diferenciados, que pode ocorrer com frequência junto aos amparadores extrafísicos. Então, após essa expertise que a pessoa vai desenvolver, ela às vezes vai conseguir ir para o ambulatório, para fazer resgate na baratrosfera, entre outros lugares, né? E aí, para fechar aqui, né, essa linha de raciocínio, eu trago o FIEX, né? Então, até o professor Evaldo Vieira, que é a partir dos 20 anos, a pessoa já vai ter ali se ela se esforçou mesmo, né, ela vai ter um arcabouço de experiência rico, né? Então, a partir daí, ela vai ter a capacidade ali de instalar o FIEX, né? Mas então, trazendo aqui, né, que é a oficina extrafísica, né? Com o avanço da prática da TENEPS, na condição da TENEPS veterana, a construção da UFIEX extrafísica exigirá do tenepsista a habilidade da projetabilidade lúcida com a saída do corpo físico, com autoconsciência, tem que estar consciente. Por quê? Porque, segundo relatos, né, do professor Valdo Vieira, pelo menos é a pessoa que tem pesquisas sobre essa questão da UFIEX, ele comenta que é uma construção extrafísica. Então, a pessoa vai lá e faz essa construção. Só que, para isso, você tem que estar lúcido fora do corpo, né? Então, até a gente comenta, assim, lá no Colégio Invisível da Tenepsologia, que eu faço parte, né, que a pessoa ofixista, ela sabe certamente que ela é ofixista, porque ela montou ali, junto com os amparadores de função, esse local, como se fosse um parambulatório maior, assim, que fosse só daquela consciência responsável, junto com amparadores técnicos de função, né? Então, a pessoa, para ela montar essa UFIEX, esse local de assistência a maior, assim, ela vai ter que ter tido essa lucidez durante anos ali de construção, não é algo assim instantâneo. Ela tem que ter uma habilidade, né? Então ela tem que ter um veteranismo na TENEPS, não é coisa de 5 anos, pelo menos eu nunca ouvi relato de pessoas que em 5 anos de TENEPS fez uma UFIEX, por exemplo. Né? Então, a gente também tem poucos casos, né, de ofixista, então a gente sabe que é após um bom tempo, né, de realização de TENEPS. Inclusive, o Fórum da TENEPS desse ano, que é 20 anos de Fórum da TENEPS, justamente tem esse tema, né, de TENEPS avançado e OFIEX, porque é uma das questões que o professor Valdo Vieira comentava, né, a partir de 2 décadas lá de veteranismo mesmo, assim, de aplicação exitosa. Ele comenta que tem que ser exitosa, né? Então, porque às vezes a gente vai, sei lá, está 5 anos de TENEPS, mas não desenvolveu quase nada. Tem gente que tem 2 anos de TENEPS, às vezes desenvolveu mais que outra pessoa. Então, tem que ser exitosa, porque ali com o passar do tempo, às vezes tem cada caso de tenepsista. Às vezes, por exemplo, tem pessoas de 20 anos de TENEPS, mas tem pessoas de 10 anos de TENEPS que é mais avançada do que a pessoa que tem de 20 anos. Então, vai depender da aplicação daquele tenepsista. Cada tenepsista é um caso, né? Então, só o próprio tenepsista que vai te dizer assim, olha, Lucimara, realmente eu consigo ter uma boa desenvoltura. Então, só aquela pessoa mesmo para saber se ela está estagnada ou não. Ela vai sentir, vai ter as projeções, as vivências, né? Então, é isso. Esse aqui foi o encadeamento que eu quis trazer. Muito bom, muito bom. Obrigada, então. Vamos passar para o Flávio, depois para você, então, tá? Primeiramente, parabéns, Lucimara, por mais esse verbete. Dentro da semana de verbetes do Fórum da TENEPS, que foi uma sugestão da Lucimara para criar essa semana. Então, parabéns. Sim, já faz uns 5 anos, eu acho, né? Sim, temos essa semana de verbetes de TENEPS. Na página 2, na primeira linha, se você pudesse ampliar um pouquinho, talvez até com alguma casuística, os pedidos de TENEPS sendo atendidos através das projeções lúcidas. Sim. Na parafatologia, né? Na linha 2. Parafatologia, né? Segunda página. Cadê? É primeira linha. Eu estava com 2 na cabeça. Sim, essa questão, né, às vezes alguém te manda um pedido de TENEPS, né? Então, às vezes tem algum, por exemplo, caso de consciência que dessomou, né, consciência. Então, às vezes, por exemplo, vai chegar um pedido de TENEPS que você vai colocar lá anotado, né, ou você vai ter essa questão da leitura anterior, e aí
você vai exteriorizar as energias e, às vezes, vai desencadear uma projeção. Então, comigo aconteceu, acho que foi no início do ano, teve uma questão assim, de uma pessoa que tinha dessomado, né? E aí eu tinha recebido esse pedido, e aí, posteriormente, eu encontrei essa pessoa projetada na própria sessão de TENEPS, e aí fiz um encaminhamento. Então, pode acontecer, às vezes, você receber algum tipo de pedido de TENEPS, e aí você tem uma continuação ali da assistência feita no intrafísico, no extrafísico. Então, pode acontecer dessa questão, de você ler o pedido e se projetar, para fazer uma assistência diferenciada. Okay. Imagina. Agora o Gabriel. Primeiramente, parabéns, Lucimara. Muito bom o verbete. E eu tenho 2 perguntas. A primeira, pensando assim na escala evolutiva das consciências, né? Qual a relação que você vê com o tenepsista projetor e o projetor consciente, que seria um depois da TENEPS, né? Eles estão bem próximos, né? Então, deixa eu ver aqui. Você diz assim, então, por exemplo, qual a relação, ou como explica novamente? Qual a relação? Porque, vamos pegar um exemplo. Eu vejo que o projetor consciente, até tem no transe projetivo, que é um verbete do Pedro, né? Uhum. Ele não é só a max descoincidência dos veículos, mas um treinamento de descoincidência. Sim, aham. E inicia ali na TENEPS, né? Na TENEPS você já começa a ter um nível de descoincidência. Sim. E aí vai crescendo até chegar no projetor consciente e em outros patamares. Sim. E você acha que esse aqui, o tenepsista projetor, ele está entre os dois em desenvolvimento? Ou você acha que ele já é um projetor consciente indo para um outro patamar? É que tem os níveis de projetor tenepsista, né? Então, eu coloquei ali que tem o projetor tenepsista iniciante e o mais avançado, né? Se tratar do avançado, eu acho que ele já está um nível acima, indo ali para outros patamares evolutivos. Porque aí ele já sai do corpo com lucidez, o avançado, né, falando, né? Mas se falar do iniciante, ele ainda está ali na questão do tenepsista mesmo, porque ele está ainda se desenvolvendo. Então, tem uma graduação. Então, quando a gente fala até de escala evolutiva, apesar de ter a numeração ali, que o professor Valdo Vieira coloca 25%, 30%, há uma graduação entre eles, né? Então, quando a gente fala do tenepsista projetor, ele ainda está ali muito ali ainda no início, né? Os 25%, algo assim, né? Só que quando ele começa a ser um tenepsista mais avançado, que aí ele consegue fazer resgates, começa a atuar em OFIEX, aí ele já é mais avançado, até porque para você instalar uma OFIEX, é comentado, né, nos materiais de referências bibliográficas que esse tenepsista veterano, ele já no mínimo seja desperto. E aí a desperticidade já é 50%, né? Então, há graduações, né? Então, no caso, se a gente se falar do tenepsista projetor avançado, que já está no nível mais de resgate extrafísico e tudo mais, aí já é uma graduação maior. Agora, Lucimara, assim, do ponto de vista iniciante, vamos dizer, né? A condição de tenepsista, ou a condição para a prática da TENEPS, ela não exige necessariamente a projeção, e vice-versa, não, né? Exatamente. A projeção não exige. Agora, essas duas características juntas é o ideal, né? E aí você está falando justamente do avanço dessas duas condições juntas, não é isso? Então, é claro que isso vai na gradação da lucidez, né? Do quanto a pessoa vai se empenhar em cada uma, né? Na assistência, tanto ali no horário da TENEPS, quanto na projetabilidade, né? Isso, eu acho que até é legal que você pontuou, Nilza, porque, olha só, realmente, porque quando você lê o manual da TENEPS, até é bom para quem ainda é iniciante, é esse livro aqui. Acho que agora deu. Esse manual da TENEPS foi escrito pelo professor Valdo Vieira, né? Então ele comenta bastante.
sobre essa questão. Então, o tenepsista, ele vai se preparar, tem que ter todo um preparo, né, para você otimizar a sua vida em função da TENEPS. Então, quando a gente inicia a TENEPS, a gente organiza o máximo possível da sua vida humana em torno da TENEPS, mas ele não diz que você, como requisito, precisa ser projetor, mas minimamente, aí ele comenta, né, que um dos requisitos é ter domínio bioenergético. Minimamente. Isso. E também o domínio um pouco parapsíquico, porque vai ter situações que vai desenvolver o parapsiquismo. Eu acho que a projetabilidade lúcida, caso a pessoa ela não seja uma projetora ainda, antes de iniciar a TENEPS, ela é uma consequência do resultado do desenvolvimento bioenergético, porque imagina só, são vários dias da sua vida exteriorizando todos os dias energia pelo palmo chakra, corono chakra, fundo chakra. Então isso já vai predispor o tenepsista, de alguma forma, ela a ter essa habilidade projetiva, porque vai ter o desencaixe dos veículos de manifestação. A soltura maior do holossoma vai ficar mais natural, né? Exatamente. Então, eu diria até que a projetabilidade lúcida é uma consequência da aplicação exitosa da TENEPS. Então, por isso que é comentado até que depois de 20 anos ali, a pessoa aplicando exitosamente, às vezes ela tem sim a capacidade de fazer uma OFIEX, instalar uma OFIEX por conta disso, porque com o passar dos anos, como ela vai tendo esse crescendo, ela vai se desenvolver. Agora, se ela não se desenvolveu projetabilidade lúcida, não desenvolveu o escagem de consciex, tem algo que não está encaixando na conta, porque às vezes, por exemplo, a pessoa está há 10 anos, 20 anos fazendo TENEPS e ela não teve um crescendo nessa questão interassistencial. Então, aí a pessoa ela tem que parar e fazer um balanço de ver o que está acontecendo, porque sim vai ter uma estagnação, porque indiretamente vai ter uma desenvoltura bioenergética dessa pessoa. Imagina 20 anos, quantos dias, se você calcular aí, quantos dias, agora, né? A pessoa todo né? dia trabalhando com energia, né? Agora, então, Lucimara, assim, tem também a questão da pensenidade, do interesse na interassistência, né? Sim, exato. Porque é aquela coisa, a pessoa pode dominar a energia por motivos qualquer, mas a questão do desenvolvimento da maturidade consciencial, que envolve, né, o interesse pela assistencialidade e envolve a qualificação da pensenidade pessoal, que é a maturidade consciencial, né? Isso Sim. vai alavancar de fato, né? Então, é importante a pessoa ter essa desenvoltura energética praticada durante a TENEPS, mas com esse holopensene, né, do avanço interassistencial, porque daí as coisas vão convergir, né, vão ficar sinérgicas e aquilo vai potencializar, não é isso? Sim, eu até gostaria de comentar em relação a isso, né, a gente comentou bastante que às vezes vai ter algum tipo de assistência que o amparador vai precisar tirar você do corpo, né? E é interessante que eu não era tenepsista ainda, e eu fui monitora de um fórum da TENEPS, acho que a professora Malu Balona, que ela estava puxando aquele fórum da TENEPS faz uns 10 anos atrás, aí eu fui monitora. E aí, no dia, eles me colocaram para eu ficar no colchonete. E aí eles falaram, não precisa que hoje você seja monitora e você pode ficar no colchonete, né? E aí eu fiquei no colchonete como doadora de energia. E aí eu lembro que eu saí do corpo, né? Então, como eu tenho essa habilidade, já faz muito tempo, desde criança, eu tenho essa habilidade projetiva, aí eu saí do corpo, e daí eu queria fazer uma exoprojeção, que é ir para outro planeta. E aí eu lembro que o amparador veio e falou assim, Lucimara, por que você está querendo sair fora do corpo se assistência para outros planetas, se a assistência é aqui? E daí eu vi várias pessoas projetadas, assim, várias consciex sendo atendidas, porque os campos que são formados, eu estou tendo até repercussão, que foi uma vivência muito marcante, porque era como se fosse um puxão de orelha. Eu levei um puxão de orelha do amparador naquele fórum da TENEPS. Tá pensando só em si, né? Mas eu era ainda, né? Sim, eu era iniciante, não estava me preparando para a TENEPS, mas também não, enfim. Daí o que acontece? Aí eu saí do corpo, aí ele me mostrou a assistência que estava sendo feita ali. Então, esses campos que são feitos durante o fórum da TENEPS são campos interassistenciais.
E aí eu lembro que era feito ainda lá no discernimento, tudo. E a professora Malu que estava puxando lá. E aí eu saí do corpo, né, ainda mais um campo cheio de energia, né, um monte de tenepsista, né, e pessoas se preparando para TENEPS. Foi muito fácil sair do corpo, só que aí, quando eu estava me preparando para ir para outro local, o amparador veio e falou, você tem que prestar atenção aqui. O campo interassistencial é aqui, não é em outro local. E aí eu lembro que aquilo me deu um baque, assim, porque, tipo, cara, eu fiquei meio com vergonha, assim. Depois eu contei pro pessoal, tudo mais, mas me marcou por causa da... Qual que era a minha intenção da projetabilidade lúcida? E você comentou, né? Então, a gente tem que ter essa intencionalidade interassistencial, né? Então, você utilizar a projetabilidade lúcida para fazer uma assistência maior. Então, onde, conforme a necessidade, né? Porque às vezes quer fazer assistência no outro planeta, mas no outro planeta está pensando menos do que aqui agora, nesse instante. E aí eu estava ali, né? Tem que ver o momento. Eu estava ali num campo bioenergético de TENEPS, e aí ao invés de eu focar ali, eu estava querendo focar em outros locais. É a questão da realidade no momento, né? A realidade multidimensional, né? Que a gente está inserido. Muitas vezes a gente tem essa... que tá tudo certo, né? Muito jovenzinha, não entendi ainda, né? Sim. Mas... dessa coisa de ter o alvo projetivo, né, o que é natural, tu vai projetar, tu quer ter um alvo projetivo, justamente para poder aproveitar a projeção. Mas a assistência ela é mais importante, então, e por causa do contexto multidimensional que nós estamos inseridos naquele momento. Então, isso eu acho que é bem importante, essa ideia que você está trazendo, no próprio desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Qual é o contexto multidimensional que eu estou inserido que eu melhor posso ajudar, não é isso? Sim, então, acho que o amparador vai gostar dessa postura, não é mesmo? Principalmente se for durante a TENEPS ou durante esses campos, né, que você está comentando. Sim. Muito bom. Até por isso que o professor Valdo Vieira comenta, né, que também tem essa questão da qualificação da interassistência, da intenção interassistencial. Né? Então, por exemplo, o período anterior de iniciar a prática da TENEPS, a pessoa se preparar, e tem até um livro da professora Kátia Arakaki, que ela traz otimizações pré-TENEPS. Eu não tenho ele aqui, mas o pessoal pode procurar em casa, que é um livro da professora Kátia Arakaki, e ela traz algumas técnicas de qualificação da intenção, mapeamento de trafores, trafares, né? Então, a pessoa, antes de iniciar a TENEPS, e aí eu estava nesse período, né, pré-TENEPS, e eu estava aprendendo ali algumas questões, né? Foi marcante, porque eu me lembro até hoje essa questão, porque foi um para-puxão de orelha, né? Mas possivelmente o amparador tenha feito até de propósito, que você estava se preparando, né? Para ajudar mesmo, né? Faz parte do treinamento, não é isso? Então, vamos lá. Quer continuar? Você falou a segunda. Só a segunda pergunta agora, então. E aí, para a fatologia, o segundo item, a implantação da rotina útil de mobilização básica de energias. E aí, comenta aí como que você faz, que horas... Dá umas dicas. Não, isso eu faço durante a TENEPS. Né? Você coloca aqui, né, a implantação da rotina útil de MBE. Né? Então, o que eu faço? Antes de iniciar a TENEPS ali, no início, eu começo... Até comentei agora há pouco, né? Eu faço a mobilização básica de energia para poder ter uma questão até de limpeza mesmo. Né? Então, às vezes, a gente tem alguma questão que precisa limpar ali. Né? Então, às vezes, você escoa alguma coisa do dia anterior, ou escoa alguma coisa durante o dia, né? Então, depende do horário que você faz a TENEPS, é importante você fazer uma desassim, né? Então, às vezes, ali no início, você trabalhar com as energias, né? Então, tem gente que faz um estado vibracional, tem pessoas que fazem, por exemplo, esterilização pelo corono frontochakra, e cada tenepsista ele vai ter alguma questão. Também é recomendado, por exemplo, a asepsia dos contatos diários, né? Principalmente quem faz TENEPS à noite, que a pessoa ela passou durante o dia inteiro interagindo com um monte de pessoas. Então, às vezes, essa MBE ou essa asepsia, você lá na TENEPS, você vai lembrar, hoje eu conversei com o Gabriel. Daí você começa a pensar na pessoa que você interagiu e jogar as boas energias para aquela pessoa durante o dia. Antes de começar a ler os pedidos de TENEPS, você pode fazer isso também. Porque, às vezes, você escoa alguma coisa durante o dia e aí você dá um encaminhamento para essa escagem, ou, às vezes, você se sobrecarregou com a energia ali, por exemplo, você trabalhou o dia inteiro.
né? E às vezes durante o trabalho tem alguma coisa que ficou pegando em você, alguma questão que te deixou assim, que você percebe que às vezes no seu campo bioenergético não está muito legal, né? Aí você pensa assim, cara, então eu vou trabalhar com as energias para poder minimamente, na hora que começar mesmo a TENEPS, você estar melhor, né? Então é recomendado que a pessoa ou ela faça uma assim, desassim ali, né? Uma desassim, né, no caso, para que ela consiga, na hora que começar a exteriorizar, né, para os pedidos de TENEPS, ela está com uma energia mais equilibrada, né, porque às vezes ali durante o dia isso acontece isso. Mas no meu caso é isso, a primeira coisa que começa, assim, trabalhar com as energias, depois eu penso nas pessoas que eu vi no dia, né, e aí depois eu vou para os pedidos, caso tenha, né, porque nem todo dia a gente tem pedido de TENEPS, né. Então, às vezes vai ter dias que você não vai ter pedido de TENEPS, mas aí você vai poder, por exemplo, fazer essa questão dos contatos diários, que é legal, né? Então, porque todo mundo vai interagir com alguém, a não ser que a pessoa fique trancada dentro de casa. E eu acho que isso é bem difícil, né? Só na época da pandemia, mas ainda assim a gente interagia com o pessoal pelo online, né? Que é uma interação. Mas todo dia você interage. Então, caso você não tenha pedido de TENEPS, dá para você trabalhar com as energias, fazer a questão de verificar com quem você interagiu durante o dia, para poder exteriorizar a energia também para aquelas pessoas, ou ficar atento que às vezes o amparador vai trazer demanda para você ali, para fazer uma assistência, né? Então, tem que ficar atento a essas questões. E você faz essa MBE durante os 50 minutos ou um pouco antes? No início, um pouco antes. Uns 10 minutinhos antes, tudo mais, para... Mas, às vezes, por exemplo, já fiz MBE, às vezes, quando foi necessário no meio ali, quando eu senti, não, eu acho que eu preciso trabalhar com energia aqui. Está um pouco pesado. Mas, geralmente, antes, ali, uns 10 minutinhos antes. Tem pessoas que comentam que é interessante, antes de iniciar também, fazer leitura sobre materiais de TENEPS, também ajudam no Holopensene também. Então, teve uma época que eu lia, por exemplo, o manual da TENEPS, mesmo já tendo lido, né, eu pegava uns 10 minutos antes também, lia um material sobre TENEPS, também ajuda na desassimilação também, formar o campo, tudo mais. Então, uns 10, 15 minutos antes é interessante também setar essa questão de formação do Holopensene, desassimilação, para você estar mais equilibrado possível, né? Que nem sempre a gente vai conseguir, em especial a gente ali no início da TENEPS, nem sempre a gente vai conseguir estar 100% ali qualificado, mas a gente buscar essas questões durante o período anterior para que você consiga minimamente estar sintonizado com o amparo, equilibrado também, né? Porque pode acontecer um monte de assistência e a gente, às vezes, não está ali sintonizado, né? Então, acho que essas coisas, assim, por exemplo, MBE, estado vibracional, realização dos contatos diários, jogar as melhores energias para quem você teve interação, leitura de materiais, isso vai fortalecer ali o Holopensene, né? Do campo que vai ser formado, né? Okay. Então, é isso. Tudo bem. Silvia? Todos. Parabéns, Lucimara. É muito bom estar aqui de novo, vendo você apresentar mais um verbete. Na primeira página, Lucimara, lá na fatologia, na 5ª linha, você colocou lá, os cuidados com o soma, mantendo a saúde do praticante da TENEPS, que você está citando aqui o soma. Tá? Sim. Assim, quais os cuidados que você tem que até otimiza a questão da projetabilidade lúcida, que você tem isso já inata, né, Lucimara? Sim. Olha, eu coloquei isso aqui porque, às vezes, por exemplo, para você ter uma boa desenvoltura ali na projetabilidade lúcida, o seu organismo, o seu soma, o seu corpo, né, ele precisa estar bem, porque, por exemplo, assim, é muito comentado que, às vezes, a pessoa vai começar a TENEPS, ou, enfim, ela se alimenta muito, come muito, e daí fica, por exemplo, com a barriga cheia, e aí ela não consegue, por exemplo, até prestar atenção na TENEPS, ou, por exemplo, ela está com fome. Por exemplo, fome ou cansada. Tem várias questões que vão pegar. Por exemplo, uma pessoa cansada fazendo TENEPS, qual é a consequência? Dormir. Dormex, né? A gente comenta, Dormex, né? Então, os cuidados básicos com soma,
eles vão refletir nessa desenvoltura bioenergética, até a questão mental, por ela ter essa questão mais equilibrada do soma. Então, por exemplo, a pessoa fez exercício antes de começar a TENEPS, 10 minutos antes, ela ainda está pilhada, né? Elas dizem, né? Ou toma um café antes de fazer a TENEPS. Aí ela vai ficar, vai ficar bem acordada, mas a gente sabe que o café acelera. Então, tem que tomar alguns cuidados em relação ao soma, ao corpo, né? Porque algumas coisas podem afetar a pessoa lá no desenvolvimento até tenepsístico mesmo, falando. Então, por exemplo, eu evito comer muito, como só o necessário, também não fico com fome, né? Porque se tiver fome, eu só vou prestar atenção nessa questão. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fiquei com fome, não comi, daí no meio da TENEPS eu não aguentei, falei, cara, vou ter que levantar para comer, porque a minha barriga está roncando, doendo, de fome. Então, gente, isso é um erro, que agora eu busco não fazer mais, então eu sempre como alguma coisinha antes, ou tomo uma água, alguma coisa assim, lá para o seu estômago não estar vazio, para prestar atenção nas coisas. Ou, por exemplo, teve uma vez que eu comi muito, e daí, a barriga estava doendo, então tem que tomar uns cuidados. Ou, por exemplo, beber água, muita água, ingerir muita água, a pessoa não vai prestar atenção ela vai querer ir no banheiro, então tem uns cuidados mínimos, né? Outras questões ligadas a essa questão, que eu acho que é legal falar, é a questão dos cuidados cerebrais. Então, por exemplo, no desenvolvimento projetivo, até o Gabriel aqui, ele estuda essa questão da projetabilidade lúcida, ele pode complementar também. Mas quando a gente, por exemplo, começa a desenvolver a projetabilidade lúcida, a memória ela é essencial, porque quando você encaixa no veículo de manifestação, que é o soma, você vai precisar relembrar, rememorar a questão projetiva. Então, por exemplo, assim, eu às vezes, fora até da TENEPS, né, falando outros casos assim, até, por exemplo, eu acordei de manhã, se eu pegar o celular para olhar e não anotar o que eu vivenciei, eu esqueço tudo. Então, uma das coisas que eu faço, tento fazer, é assim, quando eu acordo, eu fico na minha cabeça relembrando a vivência. Relembrando, e aí depois eu anoto. Então, por exemplo, aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu consigo relembrar mais as vivências projetivas. Então, até por isso que eu tenho facilidade de relembrar o que eu projetei para fazer as anotações. Então, esse é um outro cuidado somático, né, que a gente precisa cuidar, que é a questão do cérebro, né? Então, para o cérebro tem várias coisas, tem exercícios de aprendizado, a leitura fortalece o cérebro, o tipo de alimento, o ômega 3, entre outras questões, que a pessoa ela precisa ter esse cuidado, porque ela vai passando os anos e o nosso corpo ele tem um prazo de validade, né? Então, com o passar do tempo, se você não ir cuidando do soma também, o tenepsista ele vai se defasando também. Então, esses cuidados somáticos, eles são importantes. Tem essa questão também da projetabilidade, mas também da qualidade da própria TENEPS também. Então, tem ali essas duas variáveis, né? Muito bom. Só para complementar ali, que a Lucimara começou a responder uma pergunta que eu queria perguntar. Aqui na página 2, Lucimara, na neosinapsologia, você coloca aí as neossinapses geradas através das projeções conscienciais. Isso que você trouxe ali, de relembrar várias vezes, isso acaba construindo essas neossinapses, porque são veículos diferentes, né? Aquele que está projetado com o corpo físico do soma. Sim, aqui você tem novas ideias em relação às vivências que você teve durante a projeção, em especial, por exemplo, projeções assistenciais, né? Então, você vai, por exemplo, né? Eu tive algumas vivências, até escrevi um verbete em um artigo para o Fórum da TENEPS que se chama Aprendizados Projetivos Tenepsísticos. E nesse artigo que teve lá do Fórum da TENEPS, há uns 3 anos atrás, eu trago algumas vivências que eu tive que me geraram novos conhecimentos, novos aprendizados que eu não tinha ideia. Então, lá eu trago 2 vivências. Uma é a forma de fazer assistência. Então, para mim, eu achava que a assistência
ela, na TENEPS, ela era somente no intrafísico, lá exteriorizando energia. Eu achava que, tipo, a forma que você fazia, né? E aí o amparador de função me tirou do corpo e me mostrou que quando você faz TENEPS, por exemplo, dependendo do seu, até comentei bem no início, né? Dependendo da consciência que você vai assistir, você tem que exteriorizar a energia de um padrão. Por exemplo, mais sutil, mais mental somático ou mais ectoplasma possível, né? Que é mais denso. Então, por exemplo, cada consciência que vai chegar para você assistir, você vai precisar ter uma expertise para verificar qual é a melhor forma de fazer assistência àquela consciência. Então, vai ter consciência que você vai precisar realmente estar projetado, ou tem consciências que você vai precisar exteriorizar pelo corona e frontochakra, que são os chakras superiores, que é uma energia mais sutil, mental somática. Então, cada consciência tem essa questão. E eu não, naquela época, né, eu não estava ciente sobre essa questão. Eu tinha 3 anos de TENEPS, mais ou menos. E aí a partir dessa vivência projetiva, eu tive essa nova percepção. Aí eu tive uma segunda aqui, rapidamente, né, para contar. A segunda foi em relação à forma de fazer assistência. Então, chegou o amparador trouxe uma consciência feminina, ela tinha mais ou menos a minha idade, né, na época, jovem, né? E aí, na época, eu estava exteriorizando energia, projetada, né, falando, né? Estava exteriorizando muita energia para ela, mas de uma forma assim que parecia que eu não estava atendendo a demanda dela. E aí o amparador falou assim, ó, você precisa exteriorizar energia para essa consciência que chegou agora com amor e carinho, porque ela está precisando desse padrão energético de carinho, respeito, né? E não só exteriorizar a energia por exteriorizar. E aí eu lembro que aquilo me chamou a atenção, porque aí caiu a ficha, cara, eu não estou aqui exteriorizando com esse padrão que ela está precisando de carinho, respeito, né? E aí eu lembro que depois do amparador, que ele estava do lado e comentou isso, eu exteriorizei energia com essa parte mais assim de carinho, respeito por ela. E aí ela foi levada, ela saiu daquele lugar e foi levada. Aí ela voltou à lucidez e foi assistida. E aí, quando eu voltei para o corpo e rememorei, aí eu pensei, cara, às vezes a gente vai muito no automático, só exterioriza energia, mas sendo que, às vezes, aquela consciência que está sendo atendida, ela tem um padrão X que você precisa atender, né? Então, eu tive essas vivências assim que me marcou, que geraram novas sinapses, novos aprendizados em relação à forma de assistir. A assistência exige afeto, né? Exige abertismo afetivo, assim, né? Independente do que... Porque senão fica aquela coisa que você falou do automático aí. Silvia, quer perguntar de novo? Tá tudo bem? Pode falar. Lucimara, mais esse verbete. Aqui na página 2, em binomiologia, você colocou o binômio TENEPS autocriticidade. Poderia comentar? TENEPS e autocientificidade, né? Sim, posso comentar. Eu coloquei esse daqui porque é o seguinte, quando a gente comenta de projetabilidade lúcida, e até a própria questão da TENEPS, o tenepsista ele precisa estar atento às experiências que ele vai ter, né? Então, o que pode acontecer? Às vezes pode ter algum tipo de experiência que, se ela interpretar, esse tenepsista interpretar de forma equivocada, às vezes ela pode ter uma tendência a não ser cientificamente falando. Então, por exemplo, assim, às vezes o que pode acontecer, vou tentar trazer um exemplo, a pessoa ela saiu fora do corpo, teve até aquela síndrome de Sundberg, né, que ele teve uma experiência projetiva, que diz que viu Jesus Cristo e tudo mais, e aí ele interpretou aquela projeção de forma errada, e aí ele ficou mais na linha religiosamente falando, né? Então, às vezes, você vai ter alguma vivência
que se você precisa olhar da forma mais científica possível para não ter uma interpretação equivocada e não ser tendenciosa, às vezes, até para a questão mais dogmática da pessoa, às vezes, achar que foi um anjo da guarda ou alguma questão assim. Mas não só isso. Por exemplo, uma coisa que é comentada, por exemplo, às vezes ela está exteriorizando energia e daí a lâmpada, sei lá, queima. Pá, queimou. Daí, se ela, de primeira, ela fala assim, não, isso aqui é meu ectoplasma, fui eu que fiz isso. Mas, às vezes, teve uma queda de energia na rua, às vezes aconteceu alguma coisa, às vezes, por exemplo, até o próprio ali... A lâmpada já se desgastou. A própria fiação mesmo já estava ruim, né? Descascou alguma coisa, enfim. E aí, essa abordagem que é o essencial para o tenepsista fazer, dela olhar quais são as variáveis para ela não ter uma interpretação equivocada, né? Então, por exemplo, como que seria uma postura autocientífica em relação a essa vivência, né? Por exemplo, queimou uma lâmpada. E de primeira ela não fala assim, foi o meu ectoplasma porque eu estou exteriorizando muito. Então, ela pensa assim, será que acabou a luz na região? Será que o fio elétrico já estava ruim? Vou chamar o eletricista para verificar essa fiação. Aí, após descartar algumas variáveis físicas ou algumas questões, daí ela fala, sim, então talvez pode ser. E outra coisa que pode acontecer é se esse fato ocorrer várias vezes também. Então, na questão até científica, que a gente comenta, até a questão que a gente faz as experimentações, então, às vezes, você vai experimentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para ir tendo comprovações, né? Então, essa postura ela é importante para desenvolver isso, para a gente não ficar sendo dogmático em relação à aplicação tanto da TENEPS quanto à questão da projetabilidade. Ok, muito bom, tudo bem? Então, eu vou deixar você descansar um pouquinho, vou fazer as divulgações, tá? Começando aqui pelo fórum da TENEPS, não sei se alguém de vocês quer falar sobre o fórum, senão o Flávio vai falar então sobre o fórum. Boa tarde a todos. Esse é o 20º Fórum da TENEPS. Então, um evento que chega aos 20 anos, né, mostra uma maturidade muito grande dentro do processo aí da TENEPS. Né? E é dia 13, 14 e 15, e ele está riquíssimo, tem trabalhos muito interessantes, tem a cerimônia de abertura, a palestra de abertura, vai ter homenagem também aos tenepsistas veteranos. Então, tá imperdível. Se quiser falar um pouco aí do folder, Elizabeth, mas assim, dá para fazer online, dá para fazer presencial. E eu digo que um encontro de tenepsistas é um encontro de amparadores de TENEPS. Então, venha fazer essa mega imersão aí no Holopensene tenepsístico. Eu fico pensando no Holopensene que se cria nesses encontros, né? De trabalhar especificamente, assim, avançar o conhecimento, se aprofundar no conhecimento, né? Tanto pessoas que estão iniciando quanto os veteranos, essa troca de experiências, né? Os veteranos aprendendo aí com a pensenidade, né, recém-intermissiva dos novatos, né? E os novatos aprendendo em relação a partir da experiência dos veteranos e assim o clima holopensênico que se forma do ponto de vista multidimensional, né, Flávio? A força que isso tem, né? Esses encontros têm. Eu acho fora de série, assim, o continuismo, né, do grupo que desde há 20 anos, né, vem fomentando aí esse fórum, né, junto à ICTNEPS, que é o fórum anterior, né, à ICTNEPS. Então, o nível de amparo, o nível de assistência, o nível de expansão da própria especialidade da tenepsologia, que está pronta, vamos dizer assim, ali para acontecer durante esse período, né? Eu acho que para quem se interessa pela temática, vale a pena participar, né, Flávio? Parceria do CAEC com a ICTNEPS. CAEC com a ICTNEPS. E o Mater Pensene é TENEPS avançada e OFIEX. A gente aprender mais sobre essa questão da TENEPS avançada, entender um pouco melhor a questão da OFIEX,
Também a UFIEX ela é avançadíssima, mas ela não é impraticável para nós, né, meros pré-serenões, não é isso? A gente pode chegar lá, vai depender aí da dedicação de cada pessoa. O evento é sem pré-requisito e pode participar da maneira presencial, o que é ideal, mas caso você não possa, está longe, né, de Foz do Iguaçu, você pode acompanhar via online e vai ter a transmissão em espanhol e inglês. E nós temos aqui a abertura, que é uma palestra gratuita, né, Flávio? Com a professora Marina Tomás, que ela vai falar sobre o binômio TENEPS avançado UFIEX, os estudos de vivências pessoais. Então, ela vai trazer a experiência dela sobre essa questão do binômio, né, do avanço da TENEPS pessoal até chegar à condição de UFIEX. Vale a pena, é aqui no salão de evento do CAEC, não é isso? E você pode se inscrever diretamente na recepção do CAEC, pelo WhatsApp ali da recepção do CAEC, em parceria aí com a ICTNEPS, mas as inscrições é no WhatsApp 99 104 7905, com o prefixo, né, DDD 45. Ou ainda você pode mandar e-mail para fórumdateneps@caec, ainda tem vagas, vale a pena você, né, se está interessado aí em discutir essas temáticas, participar do 20º Fórum da TENEPS aqui em Foz do Iguaçu, com transmissão ao vivo para quem se inscrever no evento, vale a pena. Um outro convite aqui da OIC, juntamente com a Consecutivos, de 24 a 26 de janeiro, é um curso de campo homeostase retrocognitiva. São 4 EPICONs, professores Daiane Roça, Ivo Valente, Marco Almeida e Pedro Fernandes. Vai ocorrer na sede da OIC, aqui em Foz do Iguaçu. Como é curso de campo, né, é só presencial, você pode ter informações aí no site da OIC. Depois aqui também um convite para a Escola de Roteiros Evolutivos Assistenciais, Escreva, é um convite da Comunicons. Então, são vários encontros, né, que vai, deixa eu ver aqui, é a 3ª edição, começa no dia 15 de fevereiro e vai até 6 de dezembro. Então, são, pelo que eu estou entendendo aqui, de 2 em 2 meses. E aí, com os professores Ana Paula Simões e a Mauri Pontieri. Então, vale a pena quem se interessa aí nesse processo, né, de escrever roteiros, né, do ponto de vista aí da paradigma consciencial, vale a pena participar. E para você que está assistindo a tertúlia, que vem nos acompanhando e que tem interesse de vir aqui fazer a defesa do seu verbete, nós podemos lhe ajudar através do programa Verbetografia, ajudar a escrever o seu primeiro verbete ou dar continuidade em diversos verbetes que você esteja querendo escrever. Então, o programa Verbetografia ele é oferecido pela Enciclosapiens e ele ocorre de maneira totalmente online. E as turmas do primeiro semestre inicia no dia 17 de março, que é segunda-feira à tarde, 15 horas até às 17h30, perdão, e é feito de maneira online. E a turma à noite é na quinta-feira, começa no dia 20 de março, das 19 às 21h30, essa sim, tá? Então, você pode obter mais informações através do WhatsApp 45 99 842 5361, programa Verbetografia, para você que tem interesse em escrever o seu primeiro verbete ou qualificar a sua escrita de verbetes, tá bom? E aí, você sendo verbetógrafo, você pode participar, pode escrever o seu autoverbete. A partir do momento que você escreve seu primeiro verbete, você está habilitado a escrever autoverbete. O que é isso? É um verbete sobre você mesmo, cujo título é o seu próprio nome, e aí você vai dispor na chapa verbetográfica, né, aos moldes da enciclopédia, todas aquelas informações da sua realidade intraconsciencial no atual momento evolutivo. Então, vale a pena pensar, né, a respeito, fica aí o nosso convite. A primeira turma no ano vai ser no dia 26 e 27 de abril, é um final de semana, e também ocorre de maneira presencial e online. Você pode também participar à distância, né? Aí pode ter a participação direta, porque a gente usa a plataforma Zoom para desenvolvimento desse curso. Então, fica o nosso convite para você. Você pode se informar também pelo WhatsApp
45 99842 5361. Já foi todo rapidinho hoje. E por último, nosso convite para você participar aí do programa Amigos da Enciclopédia, que é um programa de mecenato cosmoético que visa o auxílio à manutenção intrafísica, material aqui do tertuliário, do holociclo e da holoteca. Então, existe um custo alto para se manter aqui as tertúlias diárias, né? Manutenção e equipamentos e tudo mais que necessita para a gente manter aqui as tertúlias diárias e mais os demais eventos que ocorrem no final de semana. Tudo isso ocorre de maneira totalmente gratuita e também todo, vamos dizer assim, o proveito que você pode ter na holoteca e no holociclo é totalmente gratuito. Então, a fonte de recursos para manter intrafisicamente esses ambientes, ela vem deste programa Amigos da Enciclopédia. Então, você pode acessar o site amigosdaenciclopédia.org e lá você vai ter as informações dos planos, né, e também dos benefícios. Dentre os benefícios é a pesquisa direta na Enciclopédia da Conscienciologia, aí diversas modalidades ali de pesquisa na enciclopédia que você pode fazer de maneira direta, ok? Então, depois que você falar, eu vou atender um pouco aqui os teletertulianos, aí em seguida a gente faz uma nova rodada aqui, mas pode falar primeiro, depois a gente pega aqui. Lucimara, ali na página 2, para a fatologia, o desenvolvimento projetivo encontra o pré-requisito para a instalação da UFIEX. Tá. Segundo a tua experiência, Lucimara, que você tem facilidade, você se projeta já desde novinha, né? Você continua nova. O que você nos recomenda para a gente ter essa facilidade também? Tá? O que te facilitou também ampliar mais até a percepção da lucidez? Porque como ele sendo um pré-requisito e a UFIEX nós almejamos chegar lá próximo, né? Ou na UFIEX, tá? Vamos chegar nessa vida ainda, a gente pode chegar nessa vida UFIEX, né, Silvia? Porque isso é mais uma forma de a gente se qualificar também dentro da projetabilidade. E sendo um pré-requisito, um dos pré-requisitos, o que tu pode nos recomendar ali para nos auxiliar nessa lucidez, ampliação? Sim. Como você comentou, né, então, ele é sim um pré-requisito, porque a instalação em si, a UFIEX em si, ela é extrafísica, né? Então, o tenepsista, para chegar nessa UFIEX, ele tem que ir projetado, ela é extrafisicamente falando, né? E aí, como que eu desenvolvi, como eu venho desenvolvendo a minha projetabilidade lúcida. Então, eu já, desde criança, sempre tive essa questão aflorada do parapsiquismo, né? Então, eu tenho outras vivências fora a projetabilidade lúcida, né? Então, tem outras questões. Só que eu comecei, por exemplo, assim, o que me ajuda e facilita é essa questão da descoincidência que eu tenho com facilidade. Então, às vezes eu estou em algum local, então o que eu faço? Eu começo assim, eu fecho os olhos, aí começo como se eu estivesse dentro de uma bolha de energia, e daí começa a expandir, assim, e aí começo a ter essa descoincidência, e de repente eu saio do corpo. Então, já aconteceu, por exemplo, eu estar no ônibus, às vezes porque eu vou trabalhar e tem ônibus, né? Aí eu tiro um cochilo e, de repente, já saio do corpo, assim. Tem essas vivências assim, porque eu tenho essa facilidade de coincidência vígil, né? Então, pegando essa premissa da descoincidência vígil, né, que auxilia a pessoa a sair do corpo, então a pessoa, ela investir, né, se ela quer ter essa desenvoltura, investir em questões que vão promover essa descoincidência ali. Então, por exemplo, às vezes você aplicar técnicas projetivas, o estado vibracional. Então, eu até coloco, né, que o estado vibracional, ele é uma das chaves assim, que tem para esse desenvolvimento projetivo, porque ele vai ter essa trepidação, né, que comento, né, essa como se tivesse uma ondulação maior de energia, e aí começa a haver um desencaixe ali dos veículos de manifestação. Então, essa descoincidência, ela vai sendo promovida aí com o passar do tempo, conforme você vai desenvolvendo algumas habilidades. Então, para mim, como eu tenho essa facilidade, então, quando eu aplico uma técnica projetiva, por exemplo, é bem tranquilo sair do corpo por conta disso. Mas se a pessoa ela ainda não tem desenvolvido isso, às vezes ela começar pelo estado vibracional bem feito, antes
de dormir. Por quê? Por que eu digo antes de dormir? Porque aí ela já vai estar se preparando para dormir e quando você vai descansar, que aí tem a descoincidência dos veículos. Então, antes de dormir, você trabalhar com energia ali, o estado vibracional, em especial, né, você caprichar ali no estado vibracional, porque muitas vezes vai te dar uma leve descoincidência, e aí quando você for dormir, aí a facilidade de sair vai ser um pouco maior. Então, tem essa questão. Aí tem uma outra coisa, que às vezes a pessoa ela até sai do corpo, mas não lembra, quando ela volta para o veículo ali de manifestação, que é o soma, né? Então, também desenvolver a habilidade através de anotação. Então, eu lembro que quando eu conheci a Consologia, antes disso, eu não tinha o hábito de anotar minhas vivências que eu tinha, né? De projeção, porque eu não tinha isso. Então, quando eu conheci a Consologia, eu tenho, acho que uns 5 ou 6 cadernos pequenos, que na época eu usava caderninho pequeno, de anotação e folhas de anotações de projeções. Para você ter ideia, depois, com o passar do tempo, eu criei um link no Google Forms, que é aquele formulário online. E aí eu tenho mais de 200, 300 anotações de projeções lúcidas que eu anoto lá, de vários anos. E fora esses cadernos que eu já tenho anotado, de anotação. E aí, esses dias, eu até peguei um desses cadernos, que eu comecei lá em 2009 a fazer anotação, então até hoje eu venho fazendo alguns tipos de anotações, né? Mas aí eu peguei um, e aí eu lembro que eu li uma projeção que eu tive, que foi acontecer anos depois. Tipo, era como se fosse uma pré-cognição. Então, é bem interessante essas anotações, porque, às vezes, ele vai te desenvolvendo também. Porque você vai fortalecendo o cérebro para que você, quando retornar ao soma, encaixar o soma, você relembrar. Então, tem essa questão, é como você vai desenvolver essa habilidade, não só por técnica projetiva, mas também por anotações, também porque você vai ali criando essa desenvoltura do cérebro, de lembrar e outras coisas mais, e também forma o holopensene, então tem toda essa questão. Mas se você está iniciando, eu acho que o estado vibracional bem feito, antes de dormir, durante o dia, ela já vai te dando uma maleabilidade energossomática, né? Porque a projeção ela é desencadeada por o seu energossoma estar mais assim, fluido, assim, até um nível de descoincidência e tudo mais. Você não vai fazer esse nível de descoincidência durante o dia, porque durante o dia você vai estar dirigindo, vai estar falando com as pessoas e tudo mais. Então, tem essa questão. Então, essa descoincidência é recomendada, mas também tem o local, o momento, né? Então, você não vai fazer, por exemplo, tentar uma descoincidência quando está dirigindo, não faz sentido, né? Então, também tem o momento para você fazer, mas se eu fosse dar uma dica, eu daria isso, fazer bastante estado vibracional e antes de dormir também, aplicar técnicas projetivas, fazer anotações, porque vai tendo um crescendo também da sua questão projetiva, para você ir desenvolvendo essa característica. Ok, tudo bem? Vamos trabalhar aqui, então, um pouco os teletertulianos, aqui da França, tá? Ela perguntou um que você já falou, que é sobre o crescendo, mas ela pergunta também para você falar a respeito da efeitologia. Sim, Na página 2, está mais ou menos um pouquinho abaixo do meio da página. Sim, eu coloco assim, os efeitos recicladores das projeções assistenciais provindos da TENEPS. Tem um pouco de relação com a neossinapsologia que eu coloco dessa questão, né? Então, quando a gente fala de recim é uma reciclagem intraconsciencial. E para você fazer uma recim, tem até o verbete chamado recim, que é comentado, que é o verbete do professor Valdo Vieira, que ele fala que a recim, ela é como se fosse com novas sinapses, né? Então, as sinapses que a pessoa tem, que é a questão de novas ideias, novos pensamentos, novos aprendizados, e aí você só vai mudar, por exemplo, um trafar através de um novo conhecimento, um novo entendimento de como ela pode melhorar. E aí, quando eu trago essa questão das reciclagens em relação
a projeção assistencial, eu até trouxe um exemplo agora há pouco, né, de que eu tive 2 projeções que me mostraram formas de fazer assistência que eu não estava levando em consideração. Então, eu tive uma mudança ali de forma de fazer TENEPS através dessas projeções. Até, por exemplo, aquela projeção que eu tive antes de fazer TENEPS também foi uma forma de mudar a minha forma de ver a projeção enquanto ferramenta interassistencial falando, né? Então, quando eu trago essa questão dos efeitos recicladores, né, então vai haver sim uma mudança, vai ter um efeito positivo em relação à projeção. Então, essas projeções assistenciais vão estar de forma positiva, né, um efeito positivo que pode levar a uma reciclagem daquela pessoa, daquele tenepsista. E isso daqui, ela é uma das coisas fundamentais dentro da tenepsologia. Não existe evolução tenepsística sem reciclagem do tenepsista. Então, se o tenepsista não fizer reciclagens ao longo do período de TENEPS que ele vem fazendo, há algo errado, há uma estagnação. Por exemplo, se há algo errado, por exemplo, efeito, falando assim, na atuação diária dele, não está tendo coisas mais positivas ou alguma questão assim, a pessoa precisa verificar se está tendo uma estagnação. E aí, como que a gente mede isso? Através das reciclagens. Se a pessoa está fazendo várias reciclagens, mudando, melhorando a qualidade tenepsística de assistência, então ali a gente percebe que os efeitos estão sendo positivos, né? Então não está tendo uma estagnação. Mas a partir do momento que ela percebe que a vida dela não está indo para frente, tem alguma coisa errada, que ela não está conseguindo fazer assistência qualificada, está tendo muito contrafluxo e várias outras questões que ela está verificando que está acontecendo ali durante a TENEPS dela, ou durante o dia a dia dela, porque ela não é só tenepsista nos 50 minutos, ela é tenepsista no dia inteiro, né? Então, a pessoa ela perceber que tem algo assim parado é porque ela está estagnada e não está tendo reciclagem, né? Então, através dessas projeções também pode ajudar esse tenepsista a ter novas ideias, novas informações, amparo mais estreito, né? Então, às vezes você vai encontrar com um amparador de função da TENEPS, ele vai te comentar alguma coisa, vai te dar um puxão de orelha, né? Então, é assim, entre outras coisas. Puxão, né? De orelha fraterna, né? Para te ensinar, né? No caso. Agora, aqui de Porto Alegre, ela pede para você comentar exemplologia, está na página 3. Sim, a gente até comentou um pouquinho, né, em relação, até estava comentando a questão da expertise, né, que a gente comentou com a professora Mari Lux aqui, mas essa questão da exemplologia eu quis trazer, porque às vezes a pessoa ela é um tenepsista iniciante, né, e depois ela pode ser ali um tenepsista projetor já mais veterano, né, que passar do tempo, tudo mais, ela vai se desenvolver. Então eu vou comentar, né, eu não cheguei a ler a exemplologia, mas eu vou ler aqui e aí comentar conforme solicitado. Então, a exemplologia. Tenepsista projetor iniciante. O jejuno vivenciando projeções conscienciais por meio do patrocínio do amparador extrafísico de função da TENEPS. Então, ele ainda está iniciando, está galgando, às vezes ele também não tem habilidade, né, com a projetabilidade lúcida, mas às vezes com auxílio ali da Equipex, ela vai conseguir fazer uma assistência extrafísica, né, durante a sessão da TENEPS ou após a sessão da TENEPS, através desse auxílio. Então, ela ainda está iniciando, ainda ela não tem uma habilidade desenvolvida, então ela às vezes vai precisar de uma ajuda a mais, né? Até a questão energética, tudo mais, um plus energético, né? Comentado muito que às vezes a pessoa ela está iniciando ali nos 6 primeiros meses, em especial. Naqueles 6 primeiros meses é comentado que tem um investimento maior dos amparadores de função com o tenepsista. Então é muito comum vários tenepsistas comentarem que às vezes no início da TENEPS tem alguns fenômenos que acontecem que ela fala, foi uma extrapolação, aconteceu alguma coisa, porque às vezes ela tem um investimento maior ali no início para que ela tenha, às vezes, até um vislumbre do que ela pode vir fazer no futuro com mais autonomia, mas, claro, com o apoio ali dos amparadores de função. Então, a gente comenta, né, que
O tenepsista, ele não está sozinho, ele trabalha ombro a ombro com o amparador de função. Então, às vezes, no início, o amparador vai estar ajudando um pouco mais ali nessa questão até energética aí do corpo. E aí o segundo é o tenepsista projetor veterano, que já é o experiente, com desenvoltura na projetabilidade lúcida, participando de resgate na baratrosfera, com o auxílio do amparador extrafísico de função da TENEPS. Então, já tem um veteranismo, já tem um tempo maior de TENEPS, ele já tem uma desenvoltura ali projetiva, que às vezes ela percebe assim, poxa, hoje eu preciso assistir essa consciência projetada, então ela vai exteriorizar energia, vai chegar um momento que ela vai ter descoincidência e vai sair e às vezes vai atender aquela consciência que chegou, ou aquele pedido que chegou, ela vai conseguir chegar no local onde a pessoa está, enfim, ela vai ter ali uma desenvoltura maior junto ali com a Equipex, obviamente, mas ela já vai ter um domínio maior da projetabilidade e às vezes vai conseguir ter uma frequência maior de projetabilidade nesse sentido, assim. Muito bom. Agora, de São Pedro da Aldeia, ela pergunta na fatologia, na página 1, na antepenúltima linha. É terceira linha de baixo para cima, tá? Contando de baixo. A observação diária de possíveis assistidos através da projetabilidade. Sim. Eu coloquei esse porque... como eu sempre comento, né, o tenepsista, ele não é só os 50 minutos, reforçando, né? Então, lá nos 50 minutos, você vai exteriorizar energia, vai atender os pedidos de TENEPS, ou vai atender, por exemplo, alguma consciência que o amparador traz durante a sessão da TENEPS, mas, durante o dia, é interessante que a pessoa ela observe, às vezes, vai ter alguma assistência a ser realizada, ou alguma rapport que a pessoa faz, alguma escagem. E aí, quando ela chega na TENEPS, ou quando ela vai se projetar de noite, às vezes ela vai ter uma continuação da assistência. Então, a pessoa ela ir observando diariamente consciências que às vezes precisam ser assistidas, e aí durante a noite ou durante a TENEPS ter um continuismo nessa questão. Isso pode acontecer. A gente não pode, por exemplo, até a gente comenta, né, da robotização extrafísica, a pessoa às vezes entra no modo automático e vai para o trabalho, faz as coisas dela, mas às vezes esquece que a gente estuda multidimensionalidade, multiexistencialidade. Então, a gente está atento a várias questões diariamente, porque, às vezes, diariamente pode acontecer lá no seu trabalho ou no ônibus que você está. Às vezes, você vai iscar alguma consciência, vai chegar. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente saiu para comer pizza, né, com o pessoal, depois de uma dinâmica, né? E aí eu cheguei lá na pizzaria e daí de repente começou o meu corono, né? Ele é mais ativado, né? Daí começou o meu corono assim exteriorizar a energia sem eu dar o comando, né? Voluntariamente, né? Involuntariamente é o nome. Daí começou a sair energia, e daí de repente eu senti que estava indo para uma determinada localidade, e aí eu senti como se fosse algo próximo a mim, e aí eu percebi que eu estava fazendo uma doação de energia naquele local. E aí depois, quando eu cheguei em casa, na verdade eu faço de manhã TENEPS, né? E depois, só que eu cheguei em casa, eu ainda estava repercutindo, né? Eu fui dormir e tudo mais, aí tive uma vivência. Mas, assim, a pessoa, às vezes, ela sai, vai comer, vai fazer alguma coisa, ela não esquecer esse processo multidimensional. Então, às vezes, você tem alguma coisa que está pegando, uma pressão, alguma coisa assim, às vezes pode ser uma demanda energética de doação, que às vezes você vai chegar em casa, vai descansar, vai dormir, e aquilo ali vai continuar. Você, por exemplo, você vai fazer a TENEPS, aí vai continuar na TENEPS. Então, ficar atento e observar é essencial nesse sentido, porque às vezes você deixa de atender alguma consciência ou alguma consciência justamente porque você não estava atento àquela questão, né? Então, às vezes você está, por exemplo, numa palestra, você está falando sobre extraterrestriologia, daí de repente você percebe que tem uma consciência que está demandando alguma coisa.
Então, já aconteceu isso comigo, tá? Aleatoriamente, não aleatoriamente, mas com tema, e, de repente, a pessoa que estava ali assistindo a palestra trazer outra demanda para você, que às vezes é do seu público-alvo de assistido. E aí, se você não estiver atenta, você às vezes vai cortar a pessoa, não vai fazer assistência, né, para aquela pessoa, porque às vezes ali ela está precisando. Então, essa observação é para você ficar atento, porque às vezes vai surgir oportunidade de assistência para você não perder e desperdiçar. Muito bom. Agora eu vou terminar aqui, depois eu te passo, tá? Mais 2 só, daí eu já passo. Estrangeirismologia, é de Curitiba. Quais as suas dicas para darmos um upgrade projetivo durante e após as sessões da TENEPS? Sim, quando eu trago essa questão, que é como se fosse um aumento, né, projetivo, é como uma melhoria, uma qualificação, né? É o upgrade, né, que a gente comenta, dá um up para cima, né? E aí, quando eu trouxe essa questão, é que às vezes no início da TENEPS mesmo, a pessoa está iniciando, às vezes ela ainda é muito jejuna, né? Ela não sabe se projetar, e com o passar do tempo ela vai desenvolvendo e vai melhorando e qualificando. E aí ele traz assim, como que ele pode fazer esse upgrade antes e depois, né? Então, essa questão, eu poderia dar como dica, né? É essa questão de, por exemplo, aplicar alguma técnica, mas aí a técnica não antes da TENEPS, né? Porque a TENEPS ela foi feita para você estabilizar a energia lúcido, acordado, né? Mas aí eu acho que você poderia, após a TENEPS, então, no caso, né? Digamos assim, que você faz a TENEPS 10 horas da noite, aí você fez a TENEPS, né? E aí exteriorizou bastante energia, só o fato de você exteriorizar já tem um nível de descoincidência, tudo mais, porque você está trabalhando a questão energossomática. E aí o que você pode fazer? Então, aí você vai, quando você for ir se deitar, por exemplo, se você faz à noite, ao invés de dormir direto, capotar na cama, você trabalhar com energia, ter um continuismo ali da qualificação energossomática, dá para fazer isso. Né? E não ficar só assim, acabei a TENEPS, vou dormir direto. Então, pode acontecer, às vezes, a pessoa também ficar cansada e falar, não, agora eu vou dormir. Né? Não, então, se você quer melhorar essa desenvoltura, né, você pode aproveitar que você já teve um nível de descoincidência na TENEPS e ir para o quarto e trabalhar a energia mais ainda para aplicar uma técnica projetiva e aproveitar esse continuismo. Né? Ok, muito bom. Agora, tem uma questão aqui que tem uma distorção conceitual, por isso eu acho importante a gente poder esclarecer. Tá? Eu vou ler exatamente como a pessoa fez, é de Marília, São Paulo. E aí seria interessante explicar esses conceitos. E tem aqui alguma coisa que eu acho que está bem distorcido, que a pessoa não entendeu, talvez. Ela fala assim, sobre a OFIEX e a Cosmo-OFIEX. Não tem Cosmo-OFIEX, né? A pessoa está criando aqui um conceito, tá? Vejo vários tipos de oficinas extrafísicas. Já começa, né, que o FIEX é a partir do praticante, né? Assim como a TENEPS é a partir da CONSIM, o FIEX também é a partir da CONSIM, tá? Não tem o FIEX extrafísica, essa e aquela. Mas aí com o que ele está confundindo? Além de para hospitais e para ambulatórios, que são diferentes da condição da UFIEX, não é isso? O que vocês poderiam dizer a respeito? Então, do que vocês conhecem de tipos de OFIEX e Cosmo-OFIEX. Então, esclarece aí quem puder contribuir também, né? Eu acho que é importante esclarecer esses conceitos, né? O que é o FIEX, o que é para hospital, para ambulatório, e aí está criando, né, um conceito de Cosmo-FIEX que não existe, né? A UFIEX ela já vê se você concorda comigo, né? Ela é multidimensional, ela é mais extrafísica do que intrafísica. Então, ela é superior à condição do cosmo físico, porque ela já é numa condição mais sutil, mais avançada da condição física, seja ela cósmica ou não, né? Vê aí como é que você pode ajudar nesse esclarecimento. Vou trazer, assim, o que eu conheço de conceito, né? Se a professora Silvia também quiser trazer, né? A gente estuda já essas questões, mas, assim, a oficina extrafísica, ela é uma
é como se fosse a maior do que um paraambulatório. O paraambulatório já é um pouco menor, mas tem mais pessoas, mais consciências envolvidas, né? Então, a gente comenta que, às vezes, o tenepsista vai nesses paraambulatórios como se fossem hospitais extrafísicos e ali a pessoa atua junto com outros tenepsistas. Então, já ouvi histórias de pessoas que estiveram nesses locais, tenepsistas mesmo, falando com outros tenepsistas, em conjunto, tudo mais. Então, paraambulatório é um ambiente assistencial extrafísico. É um ambiente assistencial extrafísico em que tanto os projetores quanto os tenepsistas, enfim, as consciências, né, assistenciais projetadas, ou as consciências assistenciais atuam, né, para ajudar, não é isso? Sim. Aí, então, é um ambiente coletivo, né? Aí tem consciências que são levadas lá para ser atendidas, né? Às vezes pós-dessomáticas, tem toda essa questão de doença e tudo mais, mas a questão assim. E aí a oficina extrafísica, ela é instalada pelo tenepsista veterano projetor, né? Então é um local que, junto com uma equipe qualificada, até o professor tem o livro da professora Kátia Aracaki, que é sobre auto-OFIEX, que eu acho que é interessante essa pessoa que está fazendo a pergunta também dar uma lida, que lá ele traz algumas variáveis sobre essa questão da OFIEX, né? Que quem instala é o OFIEXista com suas energias. E aí, junto com uma Equipex, aí tem até no léxico de ortopensado, ele comenta que o amparador de OFIEX, que o OFIEXista foi um amparador de uma OFIEX em outra vida, ou quando estava no extrafísico, tem vários assim materiais que a gente vem estudando. Aí tem uma outra questão da OFIEX, né, que quem faz a agenda da OFIEX é o OFIEXista, diferente da TENEPS, que quem faz a TENEPS é os amparadores de função junto com o tenepsista, né, mas na OFIEX é o OFIEXista, né. Tem até uma pergunta na prova de consologia, nesse final de semana, que foi comentado isso, né, que quem faz essa questão é o OFIEXista no intrafísico, né. Então, a gente também ainda está aprendendo sobre OFIEX, mas esse conceito cosmo OFIEX eu não conheço. Ele não existe na conscienciologia. Até onde eu sei, não existe. E OFIEX é um conceito, é uma verpom conscienciológica, né? Então, sim, vale a pena a gente seguir essa Mas a professora Silvia quiser complementar sobre essas definições, né? Mas a OFIEX ela é instalada a partir do OFIEXista. E até, inclusive, ela é criptografada para assediadores não entrarem, a não ser entrarem enquanto assistido. A não ser que, por exemplo, tem um assediador que ele precisa ser assistido, aí ele é levado até o local pelos amparadores. Ele só entra se tiver, vamos dizer assim, licença para entrar. Exatamente. Não é isso? Então, esse OFIEXista, ele é mais do que o tenepsista 24 horas também, porque a todo momento, às vezes, por exemplo, estou aqui, falando aqui no verbete, de repente eu estou aqui sentindo, a pessoa ela consegue encaminhar com o SEX para esse local que ela construiu através das energias conscienciais dela, enquanto OFIEXista, né? Então, é algo mais pessoal. Uma outra coisa que eu ouvi falar também, né? Então, porque eu não tenho OFIEX, já deixando claro, eu não tenho OFIEX, e eu não tenho nem TENEPS 24 horas, eu tenho 7 anos de TENEPS, eu sou só uma estudiosa, assim, eu busco muita informação, mas uma das outras coisas que eu li também é que quando o OFIEXista ele dessoma, né, então ele também, a OFIEX também se desfaz. Se desfaz a OFIEX, essa questão, porque essa OFIEX ela é montada totalmente. Ela existe a partir do OFIEXista, a partir da CONSIM. Exato. Se a CONSIM não é mais CONSIM, não tem mais OFIEX. O que pode ficar são, às vezes, algum padrão energético, alguma questão, mas a OFIEX em si, ela é desmobilizada a partir justamente da dessoma, por essa condição, né? Quer complementar alguma coisa, Não, acho Silvia? que a Lucimara explicou bem. Enquanto a Lucimara estava explicando, me veio assim muito que poderia ser até que ele esteja confundido com comunidades extrafísicas mais avançadas, porque a OFIEX só entra lá quem é convidado pelo OFIEXista, ou se nem amparador e evoluciólogo pode entrar lá sem ser convidado. Então, acho assim, que talvez teve alguma confusão de troca de conceitos. Então, assim, existe mais de uma OFIEX? Sim. Se existe mais de uma CONSIM OFIEXista, que existem níveis de OFIEX também, níveis de OFIEX também, assim, né? que elas vão se qualificando também, né? De acordo com o OFIEXista. Vai avançando, né? Claro, uma coisa é o OFIEXista iniciante, outra coisa é quem já é mais experiente, né? Nessa
assistência extrafísica aqui, a partir até o professor Valdo fala, né, que existe o OFIEX lá, que é tipo uma cabine telefônica, ou OFIEX que é do tamanho de um campo de futebol. Então, tem vários níveis. Então, acho que talvez, assim, ele pesquisar mais, que eu acho que tem bastante informação para esclarecer. Pesquisar mais e cuidar também, aí, entender bem a questão conceitual, tá? E verificar a questão conceitual também daquilo que realmente está definido em Conscienciologia enquanto verdade relativa de ponta, né? E aí, para a gente, por exemplo, pode existir, aí propõe um conceito, né? Se torna verbetógrafo, propõe um conceito novo, desenvolve o conteúdo e aí vai ser avaliado, né? Se tem todo o contexto, vamos dizer assim, argumentativo a respeito do conceito, por exemplo, Cosmo-OFIEX, né? Conforme a argumentação que você tiver a respeito, de repente até pode entrar na enciclopédia, mas você tem que construir essa argumentação lógica, né, e coerente em relação a essa condição, tá bom? Professora e aí a gente recomenda também que você leia aí na enciclopédia esses conceitos, né, de para-hospital, para-ambulatório, e tem nos livros também, né, a Lucimara comentou algumas coisas. Professora Elizabeth, até agora nesse fórum, um do Marcos Pensene é sobre o OFIEX, que vai ser falado bastante durante o fórum, né? E se ele tiver a possibilidade de participar, pode ser online também. E quando os artigos forem apresentados, ele pode também perguntar e tirar as dúvidas dele. Exatamente, fica aí o convite, uma boa ideia. Fica aí o convite para a pessoa vir tirar, então, as suas dúvidas, né, a respeito dessa conceituação, ok? E agora acho que dá tempo aí do Leonardo, mas tá tranquilo, pode fazer a pergunta, Leonardo. Uma pergunta aqui mais rápida, né? Na estrangeirismologia, primeira página mesmo, é o primeiro estrangeirismo, eu queria que você comentasse um pouco mais, porque ele faz uma associação, né, com Proexis. Sim. Existe em tenepsista, né, por exemplo, que a cláusula pétrea dela, ontem a gente já comentou sobre essa questão, por exemplo, tenepsário enquanto laboratório Labicon, né, que é o laboratório consciencial proexológico, né? E aí até os tenepsistas, uma das cláusulas pétreas é a questão da teneps bem desenvolvida, né? Então, na proex dela, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu desde criança sempre quis fazer essa interassistência. E aí, quando eu fiquei sabendo da teneps, que poderia ser uma possibilidade, aquilo encaixou perfeitamente dentro dessas questões proexológicas, fazia sentido para mim. E aí, a partir do momento que o seu tenepsário ele vai sendo construído com o passar do tempo, ali você, às vezes, vai trazendo questões resolutivas grupocármicas, às vezes vai trazendo algumas questões, por exemplo, de atendimentos pontuais, extrafísicos, ou alguma consciência que dessomou, que é levada para você fazer assistência, que tem relação com a sua proex. Então, durante dentro do tenepsário, né, ali você vai desencadeando várias questões relacionadas à sua proex. Então, eu trouxe nessa questão, né? Tem vários atendimentos que têm relação com você ou com questões que você veio trazer, que veio fazer, né? E ela também, né, o tenepsário é uma ferramenta proexológica, porque uma das variáveis que a gente tem enquanto diretriz básica da nossa proex, principalmente assim, para a gente assim, que tem bem forte essa questão da tenepsologia, é a questão da interassistência. E aí o tenepsário é uma ferramenta interassistencial, que ele tem conexão com uma das bases da proex da pessoa. Muito bom. Bom, eu acho que já está quase no finalzinho. A gente poderia encerrar aqui com um pedido que geralmente a nossa amiga faz, que é a frase enfática. E aí você já aproveita e faz o seu... Nem perguntei, você quer perguntar mais alguma coisa? Está tudo bem? E aí você já vai emenda a finalização, tá? Sim. Do encerramento da tertúlia. Pergunta aí, Marilux, para nós. Então, Lucimara, você pode comentar a frase enfática e até o próximo verbete. Obrigadão. Obrigada, Marilux. Então, a frase enfática, na página 4, eu coloco: o desenvolvimento projetivo do tenepsista é construído diariamente através da tecnicidade, favorecendo a interassistencialidade extrafísica, conjuntamente ao amparador de função. Então, eu acho que durante a tertúlia inteira eu comentei muito sobre essa questão da tecnicidade. O primeiro item ali da argumentologia eu trago essa questão da tecnicidade, porque nem sempre a pessoa, o tenepsista, ele vai ser um projetor de alto, assim,
desenvoltura energossomática. Às vezes ele ainda precisa galgar ali algum tempo até chegar na condição de um projetor, por exemplo, lúcido, que ela consegue sair fora do corpo e tudo mais. Então, diariamente, a pessoa, através de técnicas projetivas, ou técnicas bioenergéticas, como a gente comentou, o estado vibracional, a mobilização básica das energias, diariamente, se essa pessoa tenepsista, esse tenepsista, ele focar essa questão da vontade para desenvolver essas habilidades projetivas, ele vai conseguir favorecer, eu trago favorece a interassistência, porque é um outro nível de assistência que ele vai fazer. Ele não vai fazer só exteriorizando energia, aí ele vai conseguir atender outros tipos de consciências que vão chegar, às vezes extrafísica, ele vai conseguir interagir mais com as consciências que chegam para ser assistida. Então, vai favorecer a interassistência extrafísica. E conjunto com o amparador, né, de função, porque tem relação que quando a pessoa é tenepsista, ela vai estar junto do amparador. Inclusive, todas as projeções que eu tive durante a TENEPS, o amparador estava junto. Então, eu vi o amparador, teve até uma vez que eu vi o amparador e o assistente do amparador lá fazendo assistência junto. Então, quando a pessoa ela vai sair fora do corpo, né, em especial durante a TENEPS, ele vai ter o apoio também do amparador, e ali ela vai conseguir fazer uma assistência diferenciada. Tá? Muito bom. E aí, só para finalizar, né, agradecer a todo mundo que esteve presente, as perguntas. E aí, quem quiser participar, entender um pouco mais sobre o OFIEX, a gente amanhã, à noite, a partir de 7h30, vai ter a palestra gratuita, né, com a professora Marina Tomás, que é um tema bem interessante, né, que vai falar sobre TENEPS avançado e o OFIEX, e vai ser gratuito. Para quem estiver em Foz do Iguaçu, vai ter um bolo também de comemoração. Então, quem quiser participar com a gente amanhã aqui no CEEC. A palestra da professora Marina em abertura também vai ser transmitida? Acredito que sim. Sim, vai pelo YouTube. Vai ser transmitida pelo YouTube, né? Exato. Deve ser no canal do CAEC ou no Tertuliário. Mas é só dar uma olhadinha lá na divulgação no canal do CAEC, tem o Instagram, o Facebook. Tem que ver se não é da ICTNEPS, né? Do CAEC. Do CAEC, tá. Então, procura no YouTube CAEC, Fórum da TENEPS, e você vai achar aí essa participação, né, para poder acompanhar aí o Fórum da TENEPS e enviar suas dúvidas e tudo mais, né? Acho que vai ser bem legal. Lucimara, então, parabéns pelo verbete, parabéns aí pelo aprofundamento no tema, né? Nosso muito obrigada a você, a todo o pessoal que esteve aqui no Tertuliário, quem nos acompanhou via YouTube, quem nos mandou perguntas, nosso muito obrigado pela contribuição. Aguardamos aí que continue enviando suas questões para ampliar aqui o nosso debate. Então, nós vamos passar a palavra para a monitoria dar as informações da tertúlia de hoje. Uma boa tarde a todos. Pontuações da tertúlia de hoje: 10 pessoas presentes, 58 teletertulianos, 275 acessos, 12 perguntas presenciais e 6 perguntas online. Temos um convite da Sinvex na palavra do Leonardo sobre curso pré-evoluciólogo. Olá, boa tarde a todos. A Sinvex tem o prazer, então, de fazer um convite para um curso inédito que está sendo realizado também em apoio com a Conscius e a Consecutivos. É o curso pré-evoluciólogo, curso que tem como objetivo entender que tipo de manifestação dos atuais intermissivistas já podem ser comparadas com a manifestação do evoluciólogo. Em outras palavras, quais as suas insinuações evolutivas de evoluciólogo. Esse curso ele vai acontecer de forma presencial nos dias 15 e 16 de fevereiro, no campus Discernimento. O contato para quem então quer se inscrever é o DDD 45 99 107 27 79 ou procurar também na Mega Story da Conscienciologia. A partir do dia 20 de dezembro vai ter já uma virada de preço. Obrigado. Convidamos para o verbete de amanhã, cujo tema é Efeito do Autorrealismo Consciencial na TENEPS, da especialidade Tenepsologia, com a verbetógrafa Jaqueline Vieira. Muito boa tarde.